questão 50, construa os gráficos das funções definidas nos reais, né? Vamos lá. Novamente, é o gráfico de uma função exponencial, portanto, vai ser uma curva ou crescente ou decrescente. Essa curva, ela não atinge o eixo X, ela se aproxima, mas ela não atinge. E aí, para a gente saber se ela é crescente ou decrescente, basta olhar a base. Se a base... a nossa base for maior do que 1, ela é crescente. Se a nossa base estiver entre 0 e 1, ela é decrescente, tá? Então é isso que a gente precisa saber para montar o gráfico. Novamente, vou resolver aqui os primeirinhos e tal, já trouxe o gráfico pronto, afinal, quando a gente faz a mão, a gente faz uma aproximação, né? Então essas questões de gráfico, né, repetindo a minha fala do último vídeo, é mais assim para dar uma noção ali, porque na minha cabeça não faz muito sentido a resolução dessas questões, tá? Então, assim, primeiro passo, vou montar a tabelinha, como eu disse para vocês, ou do menos 3 ao 3, ou do menos 2 ao 2. Quanto mais números tu colocar aqui, mais o teu gráfico vai se tornar fiel ao que de fato ele é. Mas aí também não adianta a gente calcular trocentas imagens, né? Porque a gente já sabe que é uma curva e a gente só está tendo uma noção do que é aquilo. Bom, como o nosso expoente agora não é só x, né? Ele deu uma trabalhada ali, então eu vou pegar o expoente e eu quero que ele resulte nesses valores. Então aqui, para 1 menos x ser menos 2, aqui 1 menos x igual a menos 2, quem que tem que ser o x? Passo o 2 para cá, o x para lá, o x vai ser 3. Então, eu tenho que colocar x igual a 3 para que o expoente fique menos 2, tá? A mesma coisa eu faço com os demais. Para dar menos 1 aqui, vai vir somando 1, então vai ser 2. Aí, para dar 0, eu quero que somar 0 aqui, ou seja, vai ser 1. E aí, aqui, para o 1, vai diminuir 1, ou seja, vai dar 0. Então, aqui, como a gente já sabe, vai dar menos 1, né? Então, substituindo o x por 3, fica 2 elevado a 1 menos 3, ou seja, 2 elevado a menos 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2, que vai estar elevado a 2, e isso dá 1/4. Então, a imagem é 1/4. Então, aqui no menos 3, né, vamos lá, sei lá, vai dar mais ou menos aqui, a gente vai colocar como imagem 1/4. Então, divide isso aqui ao meio, divide ao meio de novo. Opa! Menos 3 não, né? 3, né? Estou viajando aqui. 3 para o lado de cá. Então, aqui, parti em 4. Aqui eu tenho o ponto 3 e 1/4. Então, teríamos esse primeiro ponto. Agora, para o x igual a 2. Então, aqui, a gente já sabe que o expoente vai dar menos 1, né? Então, vai ficar 2 elevado a menos 1, que dá 1 sobre 2. Então, vai dar no meio aqui. Aqui, então, esse aqui é o ponto 2 e 1/2. E aí, assim vai, né? Aqui, o elevado a 0 é 1, então o 1 aqui vai dar 1, né? Então, 1 e 1. O x igual a 0, vamos lá, o expoente vai dar 1, ou seja, 2 elevado a 1 dá 2, né? Então, aqui no 0 vai dar o 2. E aqui, com o menos 1, o expoente vai dar 2, 2 elevado a 2 é 4. Ou seja, aqui no menos 1, vai bater aqui no 4. Então, menos 1 e 4. Agora que a gente conhece esses pontos, aí sim traçaria a curva, tá? Então, novamente, o vídeo aqui é mais só para dar uma ideia de como seria feito, tá? Aqui é a mesma coisa, então, do menos 2 ao 2, vou lá calcular qual é o valor do x para que esse expoente todo aqui dê menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí, mesmo esquema, x mais 1 sobre 2, eu quero que dê menos 2. Isolo x. Duplica o resultado, passo 2 multiplicando, né, vai ficar menos 4. Passo 1 subtraindo, vai ficar menos 5. Então, x é menos 5. Quando tu coloca x igual a menos 5, o teu expoente aqui todo vai dar menos 2. Então, 3 elevado a menos 2, isso dá 1 sobre 3 elevado a 2, que é 1 sobre 9. Então, a gente tem o ponto menos 5, 1 sobre 9. Depois, para o expoente aqui dá menos 1. Vamos lá, troca aqui por 1, vai ficar 2. Passa o 1 diminuindo, vai ficar menos 3. Então, para o menos 3, o expoente aqui vai ficar menos 1. 3 elevado a menos 1
dá 1/3. Aí a gente tem um ponto, menos 3 e 1/3. Coloca isso no gráfico. Aí depois seguindo, para dar 0, vamos lá, troca aqui por 0, vai ficar 0, passo 1 diminuindo, vai dar menos 1. A gente já percebe o que está acontecendo, né? Olha só, está aumentando de 2 em 2, então aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. E aí, só substitui esses carinhas aqui no expoente. 3 elevado a 0 é 1, então a gente tem o ponto menos 1 e 1. 3 elevado a 1 é o 3, então a gente tem um ponto 1 e 3. E 3 elevado a 2 dá 9, então a gente tem o ponto 3 e 9. Coloque esses pontos no gráfico. Lembra que é um gráfico de curva crescente, né? Porque a nossa base é maior do que 1. E aí tu faz uma curvinha passando por esses pontos aqui que tu encontrou, tá? Letra C, então, já trouxe resolvida. Aí só precisa lembrar do módulo, né? Que ele acaba resultando em valores maiores ou igual a 0, né? Então, o 0 é o próprio 0, o resto é maior que 0. E aí, consequentemente, a nossa curvinha, né? Ela se espelha para o outro lado. Aqui, mesmo esquema das primeiras, né? A gente quer que esse expoente aqui dê menos 2, menos 1, 0, 1. E aqui o livro não trouxe o 2, mas, enfim, é indiferente. Novamente, quanto mais pontos, né? Mais fiel o gráfico se torna. E acho que essa é a última, né? Essa é a última. Então, aqui no módulo, de novo, toma um cuidadozinho. Já trouxe aqui uma curva parecida, né? Aqui só toma um cuidado, que o menos 1 vai virar 1, então acaba repetindo e, portanto, o gráfico se espelha, tá? Então, só para dar uma noção ali da construção do gráfico.